E aí, pessoal do jurídico, vamos lá, mais um vídeo de direito na prática sem enrolação. Novamente, a renúncia, certo? É impressionante como as pessoas se equivocam, né, ao aplicar esse instituto no Código Civil. O artigo 1829 diz o seguinte, que a herança defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge. Eu não vou entrar em detalhes aqui na situação, no regime de bens do casamento, porque para esse vídeo isso não é relevante. É relevante aqui o seguinte, que ela defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, tá? Aos ascendentes, ao cônjuge e aos colaterais. Só tem essas 4 classes hoje. No Código Civil anterior, tinha o inciso 5, né, que tratava, que deferia ao município e aos estados e ao Distrito Federal. Agora o município, Distrito Federal e estado, só a herança vacante que eles vão ter direito, correto? Então antes eles estavam lá na advocação hereditária, figurava. Agora no Código atual não. Entende? Então, o que acontece? Aí as pessoas, né, os advogados, interpreta equivocadamente o artigo e todo dia acontece isso. Vem aqui ao cartório um advogado, né, com frequência. Eu tenho o hábito de falar todo dia, mas é com frequência. É óbvio que não são todos os dias, né? Mas é o seguinte, eles querem o seguinte: morreu alguém, tem um único imóvel, aí essa pessoa deixou cônjuge e filhos. 2 filhos, hipoteticamente, né, aqui. E aí o advogado vem, olha, é o seguinte, os filhos renunciaram, então a casa vai ficar para a mãe deles. Não vai, gente. Entendeu? A casa não vai ficar para a mãe. Se esses filhos que renunciaram possuírem filhos, vai ficar para o filho deles. Entende? Até o caso concreto que eu falei lá no outro vídeo é uma situação complicadíssima, porque o advogado já chegou aqui com todas as renúncias, eram 4 filhos do decujus lá, e ele queria que eu pagasse o bem para a mãe. Eu falei, não, aí eu soube que um dos filhos tinha um filho e ele era menor, cara. Entende? Então toda a herança agora é desse filho menor, porque o artigo 1812 do Código Civil fala que a renúncia é irretratável. Então se você renunciou, não há como você desrenunciar. E eles renunciaram, consequentemente ficou para esse menino. Aí o que o advogado provavelmente deve ter feito? Eu não fiz o inventário. Ele procura outro tabelionato, não fala que tem essas renúncias lá. Poderia fazer a cessão para a mãe, porque eles tinham que fazer a cessão do direito hereditário para a mãe. Porque se renunciar, quando você renuncia, entende? O artigo 1810 do Código Civil fala isso, né? A herança defere-se, né, a próxima classe. Se todos da mesma classe renunciarem, defere-se à próxima classe. Mas descendente é uma classe só. Então, se os descendentes filhos renunciarem, você vai procurar se não tem descendentes, neto, bisneto, trineto, tetraneto. Não importa a distância. Se for descendente, primeiro a herança ficará para os descendentes. Renunciou o filho, vai para o neto. Renunciou o filho e o neto, vai para o bisneto. Correto? Então, primeiro descendentes. Se não houver descendentes, aí vai para o ascendente. Certo? Então, se não houver descendente, que vai para o ascendente. Então, isso é muito importante, gente. Então, todas as vezes que vocês forem trabalhar com renúncia, prestem muita atenção em quem está renunciando. Porque se os herdeiros filhos têm filhos, eles não podem renunciar, eles têm que ceder o direito se eles quiserem que o bem fique para a mãe deles, tá? Porque, do contrário, né, vai ficar para os netos. Tá? Então preste atenção, ó, descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Então é aí. Se todos os descendentes renunciarem, aí fica para o ascendente. Aí se o ascendente também renunciar, aí fica para o cônjuge. Se o cônjuge renunciar, fica para os colaterais. Correto? Mas você tem que esgotar todos da mesma classe primeiro para que vá para a classe seguinte. Certo? Inclusive, se alguns irmãos renunciarem, ficará para os outros. Ele não falou para quem? Tá? Não houve cessão, houve renúncia, e renunciando é como se ele não tivesse existido. Então é só vocês fazerem essa análise. Tá, morreu alguém, aí ele não tem filhos.
correto? Mas ele tem netos. De quem que é a herança? Dos netos, correto? Porque é como se os filhos não tivessem existido. Não é assim? Quando morre alguém que um dos filhos já morreu, o bem não fica para os pais, eles não herdam por direito de representação? Ou seja, então, se morreu alguém, todos os filhos já são mortos, ficará para os netos. Ou se todos os filhos tiverem renunciados, você analisará como se todos eles estivessem mortos. Ou seja, como se eles nunca tivessem existido. Então ficará para os netos dessa pessoa e não para a esposa do morto. Correto? Então, beleza, é isso aí que eu tenho para falar para vocês sobre essa questão da renúncia aqui do artigo 1829 e até o próximo vídeo. Acessem casascartório.com.br, siga-me no Instagram e no YouTube, no meu blog aí no casascartório.com.br, eu direciono vocês para todo o conteúdo que eu produzo na internet, ok? Um grande abraço e aguardo vocês no meu blog.